Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 26 de fevereiro. O Olhar 2004 é especial sobre reforma política. O projeto está em curso no Congresso. Os principais temas que já foram apreciados no Senado são financiamento público de campanha, cláusula de barreira, voto distrital e fidelidade partidária. Participa desse programa o deputado federal do PT, Luiz Sérgio. Ele é vice-líder do partido na Câmara. Está ainda conosco o deputado federal Moreira Franco. Ele é presidente regional do PMDB no Rio. Também participa desse especial o jornalista Milton Temer. E mais uma vez temos conosco o jornalista Maurício Dias. Contamos ainda com a presença do advogado Marcelo Cerqueira. E também está aqui conosco o deputado federal do PSB, Alexandre Cardoso. Ele é presidente da Comissão de Reforma Política na Câmara. O Olhar 2004 especial está entrando no ar. O financiamento público de campanha é um dos temas mais polêmicos da reforma política. A medida prevê uma verba orçamentária para os partidos e tem o objetivo de evitar que partidos e candidatos recebam doações de pessoas físicas ou jurídicas. Luiz Sérgio, deputado federal do PT e vice-líder do partido na Câmara. E eu pergunto a ele se ele acha que esse financiamento público vai eliminar a corrupção que normalmente acontece e os vínculos, né, que os candidatos têm quando se elegem com as pessoas que o ajudaram. Pretende-se isso, porque hoje, se nós olharmos na organização, um cidadão comum que está assistindo a esse debate e quiser ser candidato, a primeira pergunta que ele vai fazer a ele mesmo é como é que ele vai fazer a campanha. E cada vez mais pode-se evidenciar a interferência do poder econômico na representação parlamentar. Como entendemos que o parlamentar deva ter a autonomia e o compromisso com o partido, com a proposta defendida no processo eleitoral, o financiamento público de campanha é um instrumento que pode nos levar indiscutivelmente a construir esse processo de independência e da diminuição da interferência econômica na representação parlamentar no país. E como seria dividida essa verba? Aí o debate é muito amplo e ainda está sendo objeto de amplos debates na Câmara, mas o projeto original determina que seria R$ 7,00 por eleitores e seria distribuído de acordo com a representação parlamentar dos partidos, sendo que há duas propostas, uma do ex-senador Sérgio Machado, do PMDB, e uma do deputado Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB. Do Aloysio Nunes, ele determina um percentual de 1% de forma igualitária a todos os partidos e 99% desses recursos seriam distribuídos de acordo com a representação parlamentar. Mas a distribuição, eu ainda acho que é um processo secundário. O fundamental é debatermos se necessitamos e se teremos ou não o financiamento Deixa eu público fazer uma pergunta ao advogado do diabo aqui. Tem a conversa não só sobre a questão de dinheiro, mas também sobre a questão de financiamento, mas também sobre a questão de tempo de televisão, que é outra coisa muito importante. Essa proporcionalidade em relação ao que já existe na Câmara, se ela for acentuada assim, em termos de 99% na proporcionalidade dos parlamentares, que eu não sei, e aliás o Alexandre também era importante falar, eu não sei se também se estende a questão de tempo de televisão, isso não é uma manutenção dos mais fortes com privilégios de tempo e financiamento em relação aos outros? Será que essa proporção não tinha que ser menor? Mas já é menor. O projeto já resolveu isso. O projeto, na verdade, acoplou, né? E a questão do tempo de televisão não foi tratado. E aí, Lúcia, não foi tratado também voto distrital. Foi tratado financiamento público e lista, porque ninguém consegue fazer um projeto de financiamento público sem lista. Não sei por quê. Porque se você fizer, vai prender o secretário de finanças dos partidos. Eu viajei, fiz um amplo debate sobre isso, acolhi sugestões na comissão e ninguém me mostrou
uma forma de fazer financiamento público e não há. Quer dizer, no mundo, quando houve na Itália, desagou nas operações mão limpa. Né? Quando fizeram financiamento público sem lista, desagou na Itália no início das operações mão limpa. Não há no mundo financiamento público sem lista. Pelo menos, nós examinamos aí 140 legislações eleitorais, dos 180, 170 e poucos membros da ONU, não há financiamento público sem lista. E quando existiu, desagou na chamada Operações Mão Limpa. Por que não há? Vou dizer para você por que não há. Porque o que nós estamos querendo não é uma reforma política, é a mudança do sistema eleitoral, que é diferente de reforma política. Quando você fala em financiamento público, lista, você está falando em fidelidade partidária. Porque outra coisa que todo mundo fala também, Lúcia, é fidelidade partidária em lei. Não há. Eu duvido alguém me mostrar fidelidade partidária em lei. Não existe. O que existe, na verdade, é a lista, o financiamento público, que vai desaguar em um compromisso partidário. Porque se a pessoa sai, ele vai lá para trás da lista. Não é? Evidentemente, o que nós estamos discutindo aqui é muito mais do que reforma política. É uma reforma do sistema político partidário do país. Perfeito, deputado. Eu acho que preciso caracterizar isso bem. Acho que na Itália, no entanto, não foi apenas a questão da lista ou não lista. Houve outros problemas. Não, mas iniciou... Botar o financiamento público em cima da estrutura que estava na Itália é incrementar mortal. A corrupção. Lógico. Até porque, e a observação, já conversando Milton Temer uma época aqui, quer dizer, do Bobbio, quer dizer, na medida do fim que as ideologias foram se esmaecendo, o poder econômico cresceu absolutamente, cresceu muito na eleição. E toda a corrupção na máquina administrativa do país, a finalidade dela é o processo eleitoral, é a campanha eleitoral. Porque, inclusive, há uma hipocrisia rondando essa coisa, que é passada para a sociedade, que é possível fazer campanha eleitoral sem dinheiro. E não é. É preciso de dinheiro para fazer campanha eleitoral. Mas esse ponto que você aborda é muito importante, porque essa é uma matéria que leva a um desgaste muito grande, principalmente na opinião pública, porque o primeiro questionamento da sociedade é o seguinte: falta dinheiro para educação, para segurança, para transporte, agora o recurso público ainda vai financiar a campanha dos candidatos? Luiz Sérgio, como se... Isso é de uma hipocrisia. Quando as pessoas vêm dizer que dinheiro público vai financiar a campanha, olha, vocês desculpem eu dar uns dados, porque como eu presidi a comissão, de cada 3 pessoas na Baixada Fluminense, ou de cada 4 no estado do Rio de Janeiro, uma é analfabeto funcional. É aquela pessoa que você dá uma frase para ele ler assim: a casa é amarela. Aí você sabe ler, sei. Aí ele lê assim: a casa é amarela. Aí você pergunta: qual é a cor da casa? Ele não sabe. Essa pessoa sai de casa entre 5 e 5 e meia da manhã, não lê nenhum jornal e volta para casa entre 8 e 9 e meia. Escuta rádio. Ela não lê jornal, não tem nenhuma informação. Então nós estamos dizendo que de cada 4 pessoas com mais de 16 anos em nosso estado, uma é analfabeto total ou funcional, tá? Como é que você faz o debate político? Aí inventaram um tal de centro social, de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, de todo mundo. Esses centros sociais são mantidos com verbas públicas, do FAT, da FAETEC, do SUS, que são em beira de comunidades carentes, beira de favela. A hora que o traficante souber que aquela instituição só funciona porque o traficante permite, não é? E aqui eu não estou acusando ninguém de conluio com o tráfico, porque se o tráfico não quiser, ela não fica ali, tá? A hora que o traficante souber da força que ele tem, ele vai escolher o deputado estadual e o deputado federal para ser votado. Alexandre, você Nós joga corremos muito o nessa risco, tecla. Eu acho que isso é importante, mas você joga muito nessa tecla só da questão do... Eu acho que o que ele está colocando, o que o Luiz Sérgio colocou, tem outra coisa. É verdade que há que vencer o debate, que sobre... A sociedade diz isso sim. Lamentavelmente, diz não, o financiamento público é a utilização, desvio de dinheiro público para algo que não devia ser. Quando é o contrário. Que eu vou falar. Porque ao fim e ao cabo, hoje, com o privado, é que o dinheiro público se desvia. O dinheiro público na são campanha. 5 bilhões. Você ia gastar 800 milhões por ano, e hoje se gasta 800 milhões de 2 em 2 anos, e hoje se gasta, Milton, com esses exemplos que eu estou dando, 5 bilhões por ano. Gastam-se 6 vezes mais
desviando dinheiro da educação, desviando dinheiro da saúde, desviando dinheiro, entendeu? É isso que tem que ficar claro, Eu entendeu? o que eu Essa hipocrisia. O que eu queria deixar claro, perspectiva o que eu queria deixar claro é que hoje, de forma não transparente, mas grande parte dos recursos que financiam as campanhas eleitorais são recursos públicos. 6 ou que vezes sai mais. pelo desvio ou que sai pelo processo agora de vem cá, o corrupção. Marcelo levantou uma Então, o coisa importante. financiamento Mas antes, meu público... tempo, só para fechar essa... É que o Gente, financiamento ele acabar. é que o financiamento público de forma transparente, legal, fiscalizado, nós estaremos economizando recursos públicos. Só acho o seguinte, esses R$7 são ilusórios. O voto no Brasil é muito mais caro que isso. Não, exato. Não, Ou Maurício, seja, não, o que eu quero dizer é o seguinte, sem levar em consideração Caixa 2, só a verba, aquela declaração que é feita ao TSE, que, aliás, o ministro aposentado Paulo Brossard batizou aquilo de beatificação do ilícito, o que eu acho primoroso, é muito mais do que R$7, porque... Mas é porque vai mudar o claro. modelo. O problema tá aí, Veja bem, Maurício. não, o problema é dinheiro. O Não, problema da eleição é vai se dinheiro. gastar menos de 7 por voto. Acaba com essa ideia da camiseta, do show, Claro. da coisa. Muda o sistema, Maurício. Mas, Porque mas, veja o deputado- seguinte, Maurício, o que nós estamos dizendo, nós fizemos um levantamento. Por exemplo, acaba esse processo da eleição individual. O voto não é mais na pessoa. Em vez de você ter 100 campanhas numa cidade, você vai ter 5, 6, 7 campanhas. Isso é que Entendeu? é um negócio, mas aí entra uma outra discussão O que eu queria dizer fundamental, que o apenas Marcelo assim, levantou, para que eu- ficar quieto, espera só um Ah, minuto. O cálculo do ministro Jobim sobre as eleições de 2003, só o custo administrativo dos votos é 6,7. Pronto, calo. Eu me Não, porque calo. no tema atual, mas eu quero colocar uma outra Mas coisa. você vai mudar Eu acho que a também questão a do... maneira de se fazer E olha aqui, o campanha. Marcelo levantou uma coisa na primeira, ele fez, quando se disse que tem que ter o financiamento público com voto de lista, eu estou convencido disso. Embora eu queira também discutir como é que se faz voto de lista, como é que o cidadão pode corrigir o poder dos caciques, né, dos partidos. É o e tal. assunto mais num outro bloco nosso daqui a pouco. Agora, por que voto de lista não é fundamental para a questão de financiamento público? Bom, primeiro eu queria acreditar que o financiamento público poderia afastar a corrupção. Não. Não é possível, né? Não há Claro. nenhuma relação. Claro. E a outra questão é que, eu estou um pouco na contramão da discussão, é que a crise no Brasil e na América Latina não está no parlamento, está no executivo. E está na enorme diferença entre a proposta que o executivo tem feito e a prática de governo. Os governos todos da América Latina estão caindo, caíram ou estão caindo. Abriu-se essa fase de derrota com o Fujimori, depois Collor, depois André Pérez. Você veja, no Peru foi destituído um presidente, foi eleito outro, hoje o vice-presidente renunciou. Enfim, num primeiro momento, o impeachment veio de forma institucional. Posteriormente, não. Na Argentina se abre essa rebeldia. A questão não está no parlamento. É claro que o parlamento ele tem uma representação difícil, que não vai resolver com o voto de lista, que é coisa de cacique, com voto distrital, com financiamento público. Não, o parlamento tem um problema. Mas a questão hoje, na América Latina especialmente, é a falta de relação entre a proposta do presidente e do seu partido. Nenhum partido tem programa. Não há nenhum presidente da República em nenhum país da América Latina que tenha feito programa do seu partido. Não há nenhuma relação. Então, na Argentina, como é que foi? O De la Rúa se elege contra o Menem, que era o corifeu do neoliberalismo. E saiu na panelaça. Quer dizer, o povo, não foi pela instituição, como saiu Collor ou André Pérez, não. Foi o povo na rua. No primeiro momento, houve uma enorme repressão, mas não tiveram êxito. Saiu De la Rúa, que disse que ia fazer uma política contra o neoliberalismo e fez exatamente a política do neoliberalismo. Chamou o Cavalo para ser ministro, depois caiu De la Rúa, caiu outra, até que o outro convocou eleições, enfim. E depois na Bolívia caiu o Gringo, agora vai cair o do Peru. Sim, mas isso aí eu estou de acordo com você, mas eu acho que eu estou de acordo, é essencial. Mas não quer dizer não afasta a discussão sobre o parlamento, até sobre a necessidade do parlamento. Eu sei, querido, mas é o seguinte, eu acho que essa discussão, que é legítima e que seus
enfim, aqueles que o defendem são pessoas extremamente com espírito público. Mas essa não é a questão. O problema do Brasil hoje é a desconformidade entre o projeto, a proposta que os presidentes, qualquer um deles, sem nenhuma exceção, fazem sua campanha, e depois a prática do governo, que é uma prática inteiramente voltada... Mas isso aí é questão de não ter partido Marcelo, político. o A Lula discussão se sobre elegeu reforma com eleitoral é partido 170 político. deputados e hoje tem 400. Ele não tem deputado de partido, ele tem deputado de governo. Tem deputado que não consegue sobreviver sem estar no governo por causa da eleição dele. A reforma política é para evitar isso. E lista não vai. Ok, Isso é uma senhores, ilusão. vamos parar um pouquinho para o intervalo, tá ok? A nossa discussão vai continuar. Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de pedir ao deputado Luiz Sérgio se ele quer deixar o seu contato. Quer? DEP Luiz Sérgio, câmara.gov.br. Tá certo. Obrigado, deputado. A discussão vai continuar. Nós vamos parar para o intervalo e quando voltarmos, nós vamos procurar falar sobre a cláusula de barreira. Vamos ver se a gente consegue aqui, no minuto. TVE é uma emissora da Rede Brasil. A cláusula de barreira vai limitar o acesso dos pequenos partidos ao rádio e à televisão. A medida pode acabar com os partidos nanicos, já que para continuarem a existir, precisam de um número mínimo de parlamentares eleitos. Moreira Franco é deputado federal e presidente regional do PMDB do Rio, está aqui conosco. Eu pergunto a ele como é que ele vê a cláusula de barreira, se ela é antidemocrática, como dizem os defensores dos partidos nanicos. Olha, Lúcia, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de rapidamente colocar o meu ponto de vista com relação a financiamento público. Eu sou radicalmente contrário. Eu acho que não se resolve a questão do dinheiro no processo eleitoral e muito menos da corrupção, colocando o recurso público mais. Porque hoje já existe recurso público. O fundo partidário é muito grande. É um volume de dinheiro, principalmente para os grandes partidos, enorme. E existe, então, hoje, a junção do recurso público com a mobilização pessoal. O problema é a questão da fiscalização, que é uma questão cultural. Nós não temos uma estrutura de fiscalização adequada para os recursos públicos que já são postos hoje e a convivência dele com o recurso particular no processo eleitoral. O Maurício lembrou aqui uma observação feita pelo Brossard, que é verdadeira. Eu não conheço ninguém que, gastando demais, teve qualquer tipo de penalidade. Essa é a cultura. Então, o que está se querendo, em um país que paga 40% do PIB para o setor público, quer dizer, 40% do que se recebe, hoje está sendo arrecadado pelo governo federal, estadual e municipal. O aumento recente, nesse ano que acabou, da arrecadação federal em cima de impostos foi muito grande. O brasileiro é do que mais está pagando imposto no mundo. E isso não é mais uma coisa. Essa é outra afirmação um pouco genérica demais. Não é o brasileiro, nem todo brasileiro. Não é verdade. Tá bom, não é todo. Tá bom. Tá bem. O grande capital paga muito menos imposto no Brasil do que em qualquer lugar. A sociedade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você está certo. Agora, estão querendo cobrar mais dos que já pagam o dinheiro para pagar os R$7. Não, Moreira. Eu acho isso um equívoco. Acho isso. Não é assim, não. Acho isso um equívoco. Acho que não vai resolver a questão da corrupção, da moralidade no processo. O que nós precisamos é entender que o que existe hoje, que todos combatem, é uma questão de natureza cultural. Se nós não modificarmos esse ambiente, a estrutura partidária, os procedimentos de prestação de conta, o sistema eleitoral, as formas de você conviver com a gratuidade da televisão, só vai mudar. uma fortuna para pagar privado os participar custos da de eleição produção é dessa corrupção. gratuidade. O privado, Eu acho isso Moreira. uma agressão desnecessária ao contribuinte que já paga muito imposto. Moreira, o privado participar de eleição já é corrupção. Porque o fato de um deputado ter acesso à contribuição de empresas e o fato de empresas poderem participar da eleição de parlamentares sem que o chamado cidadão comum, aquele que, como Rousseau disse, só tem poder de 4 em 4 anos na hora que bota o votinho dele na urna e depois não sabe o que acontece com aquilo que ele votou,
É evidente que isso em si já é uma corrupção. Esta reforma de fazer o financiamento público e transformar a aplicação privada na eleição já é um combate ao crime. Porque o que é? Ah, não, o sujeito pode pegar dinheiro fora. Claro que pode. Mas só que agora, hoje ele pode pegar legalmente. Se pegar com o financiamento público, ele só por pegar a contribuição já estará incorrendo em crime. E aí é fácil de controlar, porque Olha na aqui. medida em que haja financiamento Um público, minuto, Moreira. existe controle. Vamos fazer, então, eu concordo E exatamente tem- com mas o que tem você outro diz. detalhe, A assim. legislação atual permite isso. E nós temos um volume de recursos razoavelmente grande. Permite, você pode Moreira. prestar contas ao tribunal dos seus contribuintes. Peraí, É o que não há- você acabou de dizer. Mas eu sou contra ter contribuinte em campanha. Eu estou ao seu lado, você não consegue nem ouvir. Eu concordo com o que você disse. Mas O que como eu sugiro- concordar sendo o que eu contra o sugiro- financiamento O que público? eu sugiro é que antes de se pagar 7 ou 30 reais, exigir que o contribuinte entre com 7 ou 5 reais, vamos fazer uma experiência e montar uma estrutura para definir mecanismos de natureza cultural para evitar que a convivência promíscua do público e o privado se dê no processo Moreira, eleitoral. nós temos- Existe o fundo partidário. Moreira. A legislação atual Fundo partidário é pra retira outra coisa, Moreira. a legislação atual acaba com a contribuição Mas, ô, particular. Moreira, e aí nós nós temos vamos uma montar uma legislação. estrutura para Moreira, funcionar. Moreira, nós temos uma É que nós legislação não pode hoje ficar que oficializa um processo que, ao nosso entender, oficializa um processo que já tem os seus defeitos, porque você tem a interferência Do grande capital. do grande capital no Mudemos a processo legislação. eleitoral. Então, Mudemos a aí, legislação. Só um minutinho. mas você Mas, coloca mas pró- sem contra. você onerar o contribuinte. Mas é não vai contra. onerar Não está contribuinte, onerando, Moreira. não está Já onerando, onera Moreira. E Só um querem minutinho. aumentar. O Aumentar processo do imposto. financiamento privado de campanha é pai e mãe de todo o processo de corrupção que nós podemos assistir em governos municipais, estaduais e federais. Isso são recursos públicos que são drenados para a Eu não campanha. estou Ao criar o defendendo- eu financiamento não estou público de defendendo forma aqui, eu não clara, estou no defendendo. fundo nós estamos economizando recursos Não é verdade, públicos. não é verdade. Claro Eu não que estou sim. defendendo manter o financiamento privado. O que eu estou sugerindo é que pegue-se o financiamento público, que já existe hoje através do fundo, por intermédio do fundo partidário, diga na lei que a aplicação desses recursos pode se dar, inclusive, para financiar os partidos no processo eleitoral e não aumente imposto para ficar Moreira, cobrindo Eu só campanha queria entender eleitoral. uma coisa, Isso é que é um Alexandre. equívoco. Não, aí já mudou. A lei não é Peraí, essa, gente. tantinho. A lei não é essa, Lúcia. Como Não tem nenhum eleitor, aumento. Não tem nenhum aumento de carga tributária. Eu Na preciso verdade- entender isso Peraí, antes de vou poder explicar para discutir. você. O eleitor teria que pagar R$7, é isso? Não. Primeiro é Como que é que não é tem isso? que... Não é nada disso. Seu cálculo teórico. E Dentro- quem dará esses R$7 para o eleitor? peraí. É o Vai ser- governo? é o Não, contribuinte. peraí, não é isso. Peraí, Não gente. entendi ainda. Não, mas sabe o que Explica. que é? Porque é importante que a gente não fique aqui com achismo. Primeiro é Claro. que não tem aumento de carga tributária. Como não tem? O dinheiro Moreira, vai cair do você céu. leu a lei? Ah, Eu estou dizendo para você, poxa. você tira dinheiro Você- do fundo partidário. O governo já vive com déficit, Peraí, tem tempo ô, de Moreira, fazer eu não tô- eu o não- superávit Moreira, fiscal eu estou brutal, aqui, você vai aumentar eu os gastos estou aqui, públicos sem eu ter não aumento de aumenta imposto? gasto público. Não aumenta gasto público. O dinheiro do fundo partidário Não é hoje, dinheiro Lúcia, público. não pode ser usado em eleição. Nós vamos pegar uma parte do fundo partidário que vai ser usado em eleição. Agora, a economia que vai ser feita é absurda. Ô, Lúcia, hoje, eu diria que 90% dos recursos de campanha não são declarados. Eu fiz um debate na OAB de São Paulo e o corregedor do TRE falou assim, deputado, eu vou fazer uma afirmação como corregedor. Vocês fingem que declaram e nós fingimos que fiscalizamos. O corregedor do TRE de São Paulo fez essa afirmação na OAB. Eu estava debatendo. Agora, nós não estamos aqui fazendo uma reforma política. Nós estamos mudando a cultura de voto. Não, opa, Porque não, hoje, mudando a cultura hoje, de voto, eu não, tinha fazendo isso, reforma Moreira. eleitoral. Nós estamos hoje, a cultura hoje é a pessoa votar no indivíduo. E por isso que você tem deputado trocando de partido a toda hora. Você chega em Brasília, na eleição passada, o Fernando Henrique elegeu 350, 380 deputados. O Lula elegeu agora 170. Com 60 dias, o Lula tinha 400. Significa que você não tem deputado de partido, você tem deputado de governo,
que fica o tempo todo botando a faca no peito do presidente O para Alexandre, exigir verba. Alexandre, Só um tem minutinho, só um você- detalhe. E a prestação de conta, ela deixa de ser individual e passa a ser Não, para o você partido hoje sabe como prestando. é feito, Lúcia? Que é mais Hoje, grave. a pessoa faz uma declaração assim, eu vou gastar 1,5 milhão na minha campanha. Você será obrigado a começar a fazer a prestação de conta 30 dias depois do término da eleição. Se você ganhar uma eleição, você justifica 1,5 milhão, ou 100 mil, ou 200 mil. Se você perdeu, justifica 50. Então, nós estamos aqui falando de uma esquizofrenia. Não há, as pessoas podem tentar falar. Agora, eu quero exemplo de alguém que... eu queria fazer uma observação. Não, só um minutinho, eu quero... Não, só para completar. Você acha que você vai resolver uma esquizofrenia decorrente de uma cultura eleitoral manipuladora, corrupta, promíscua? Você vai resolver aumentando o recurso o imposto? Aumentando não, ninguém está Você aumentando vai imposto. resolver Moura. pagando Esse é o do- discurso da pagando pessoa do que- setor Esse público negócio de aumentar pra imposto. Ninguém isso? está falando em aumentar imposto. O discurso do Moreira é que ele sabe que todo mundo que está escutando esse programa é contra o aumento de imposto. Como ele não tem argumento para enfrentar a questão do financiamento público, está querendo colocar a população. Não há aumento de imposto. Eu duvido alguém que pega a lei que foi votada na comissão e fala que tem aumento de imposto. Tem a diminuição. Deputado, eu isso? quero fazer Tem uma observação. diminuição de Isso, imposto. olha, a você lei que foi foi agressivo, votada, você foi a lei agressivo que foi dizendo votada que eu não tenho tem argumento. para dizer. Você quer foi dizer agressivo que- dizendo, não, quer eu dizer não que quero financiamento fazer público- demagogia. Não, O que eu não você estou está fazendo dizendo demagogia. aí, você não está, tem aumento você de está imposto. iludindo. Não tem aumento de Você imposto, está querendo não nos tem aumento iludir. de gastos. O que Como tem não é tem, evitar rapaz? a corrupção Como não que tem? vereadores, Mentira. deputados Mentira. estaduais, deputados Pois é, eu federais queria Isso não que é me falasse. verdade. Isso é Não, discurso dinheiro falso. é dinheiro Tem dinheiro do aumento de FAT, da imposto, FAETEC, do tem SUS. aumento não é? de É para isso que imposto. estão fazendo agora. Eu não Tem quero aumento isso. de imposto. Eu queria falar. Eu quero que o deputado Tem se eleja, aumento de imposto. se eleja com os projetos do seu partido. Agora, da forma que está hoje, nós temos uma corrupção Generalizada. inclinada, generalizada no Vai sistema acabar com a eleitoral e corrupção, vai não acabar. precisa aumentar imposto. Vai acabar, porque hoje você não vai apanhar O dinheiro. partido não tem projeto, querido. Não tem projeto. Não, não, tem mas programa uma de pancada, governo, assim, não tem o nada. executivo não Ah, cumpre que o é isso? projeto. Essa é outra Não, conversa. não tem Dizer que o projeto. partido não tem Essa é projeto. outra conversa. eu Ninguém queria- ouve vocês falando ao mesmo tempo, por favor. Agora deixa eu fazer uma observação. Milton Temer, deputado Moreira Franco. Não existe horário eleitoral gratuito. Isso. E acho que na conta de vocês não está se considerando a renúncia fiscal do governo para as emissoras de rádio e de televisão. Não, mas foi um escândalo que o Congresso aprovou, não Veja teve bem, meu voto. não, né? mas veja Eu tô de bem. acordo com você. Então, o deputado Essa tem isenção é razão verdade. quando diz que o financiamento de campanha é Essa o isenção de princípio e tributo, fim de de toda a imposto pra- corrupção na pra máquina administrativa. Agora, a R$ 7,00 pode apostar o seguinte: recursos públicos direto diminui sensivelmente, porque o preço do voto, até onde eu já calculei e vou chegar lá, com coisa está a R$ 16,00. O que ele está falando é isso que nós estamos falando de imposto. O Congresso Nacional, na legislatura passada ou antepassada, votou uma isenção de tributos pretensamente receptíveis pelas emissoras de televisão, caso o horário de televisão não fosse, não fosse obrigatório. O que as televisões conseguiram? O que nenhum de nós consegue? Ao preço de tabela daquilo que seria publicidade naquele período, o quanto eles ganhariam? Qual seria o tributo que eles pagariam sobre aquilo? Como eles não vão pagar, não vão receber aquele dinheiro, eles têm uma isenção tributária correspondente a isso. absurdo. É um absurdo. Um O Congresso votou isso. Quer dizer, que É não um teve- absurdo. E vai votar Isso é aumento real. de imposto. Mas tem Isso que é aumento de acabar. imposto. Isso é A uma maneira única indireta. observação É aumento de que eu Não, imposto. isso aí, não, isso não precisa Porque ele bater, não. abre. Isso Ele foi abre, a ele maioria. abre mão. Não, desculpe, Moreira, você votou isso. O PMDB e o PSDB votaram isso. Eu não votei porque eu não estava lá na Você eu não votou. estava lá na Você estava no legislatura Palácio. passada. Você estava no Palácio, mas Tudo foi bem, mas não proposta votei. do governo Eu não Fernando Henrique estava lá. Cardoso. culpa é do Não, a Moreira. única estava lá. observação, Não, foi a única PMDB, observação foi que eu PMDB. Agora, PSDB. A culpa é do Tá, Moreira. eu não estava lá, não votei. Se Mas tivesse o PMDB votado, e o diria PSDB. aqui. Agora, eu não quero. E se tivesse votado, estava errado. E eu não quero incorrer o mesmo erro. bom. Por quê? É aumento de imposto. Não se pode aumentar o gasto público sem que você tenha mecanismo de Moreira, vai tirar geração do de fundo, recursos. Ok. vai tirar do fundo que existe Senhores. hoje passar para a eleição, Não, a Moreira. única observação Tem que eu aumento queria nenhum, fazer Moreira. é que como é que quando Vai ele tirar do diz... fundo a lei isso. Ah, então já existe recurso público. No já fundo existe que você recurso está público. dizendo. Senhores, é a vamos mudar de orientação do assunto? dinheiro do fundo. Ah, então você faz uma pequena mudança e diz: é permitido
com o dinheiro do fundo partidário, É se isso que fazer é a lei, Moreira. eleição. É isso. Não, não é isso. É isso, Não é Moreira. A isso. lei que Não, foi não, aprovada não, na não. comissão. A Moreira, única lei que foi aprovada observação na é com relação comissão. ao Você não aumenta custo, é imposto nenhum, porque Moreira. o novo Não é código isso. Não, também Moreira, não aumenta vai imposto. determinar, por exemplo, Não é isso. os efeitos especiais, os grandes shows Comício, camiseta, Ok. isso daí. são políticos Senhores. para se diminuir e chegar a um mais custo mais barato. individual. Senhores, por favor. Isso é uma base falsa. e numa Cavaleiros, base falsa por estão favor. construindo Claro, uma um sonho. teoria Senhores. que ela briga com o direito Vamos mudar de moderno. Isso é uma assunto. bobagem. Já discutimos Exatamente. bastante a questão do Base falsa financiamento. construindo um sonho. Campanha. Vamos, Moreira, falar de cláusula de barreira, que foi a proposta que eu fiz no início do bloco para você. A cláusula de barreira já existe. A cláusula de barreira já existe. Eu creio que há Mas ela vai ser incrementada agora em 2000 e... Vai ser aliviado. implementada. Não, não tem nada. Mas ela vai Tá aumentando... Não, ela já está. Eu quero Pode saber ter como é que você vê modificação. os partidos nanicos com relação à cláusula. Não, eu sou favorável a que se tenha como critério para tudo o resultado das urnas. Não só para ter acesso aos benefícios de representação de liderança, porque, na realidade, com um determinado número de deputados federais ou deputados estaduais, os partidos passam a ter direito a lideranças e aí gabinete, enfim, todo um aparato para estimular ou permitir que ele possa ter uma atuação no parlamento. Então, eu sou favorável que, em função do resultado eleitoral, você diferencie os partidos políticos em função do número de deputados federais eleitos e dando acesso à televisão, ao rádio, à representação, ao recurso público. Isso aí eu acho que vai ser saudável, porque nós estamos com uma infinidade de partidos que, no processo eleitoral, esses partidos, na realidade, eles acabam sendo massa de manobra para articulação e até vendem tempo de televisão. Isso. Vendem tempo de televisão. Então, isso são ações, atitudes como essa, que decorrem de uma cultura eleitoral absolutamente desregrada, que nós devemos combater, e a cláusula de barreira, especificamente, é eficaz no combate É eficaz, mas é antidemocrático. A cláusula de barreira já valeu. É para a eficaz, eleição de sem 2002. dúvida. Mas é A cláusula de antidemocrático. barreira é o seguinte: são 5% dos votos nacionais e 2% em 9 estados. Nas últimas eleições, 6 partidos passaram pela cláusula de barreira: PT, PMDB, PFL, PSDB, PSB e PP. O PTB e o PL só passaram pela cláusula porque incorporaram 2 partidos. Agora, para 2006, nós vamos ter a cláusula de funcionamento no parlamento. Quer dizer, quem não atingir essa cláusula não vai ter funcionamento no parlamento. Não vai ter lá, o partido que não chegar nos 5% dos votos nacionais e 2% em 9 estados, não será instalado no Congresso. Ele não acaba. Ele Ele será não instalado. acaba. Ele não acaba. Agora, ele não, por exemplo, acaba. você não tem mais, hoje, por uma interpretação Tem deputado, feita, mas não tem função. não tem função partidária. Mas ele não Por tem uma liderança, não eleitor, tem. eles não. aparecem, O que existe hoje tem algumas situações, por uma interpretação do Michel Temer, que novamente o João Paulo interpretou, permitiu que o PRONA e o PV existissem. Não é? Ou seja, existir ter representação de existisse liderança. dentro do parlamento. Na verdade, é poder Entendi. participar das comissões, ter liderança. Porque o que vai Encaminhar a acontecer votação. em Deputado de 2006... primeira e de segunda. Eu sei como Não, é. em 2006, Encaminhar a votação. em 2006, Mas isso sim. não vai existir, porque a lei é clara. Agora, tem um problema. Você imagine o chamado O que quociente quer dizer que não vai eleitoral. existir? Quem representar a minoria não terá voz formal no parlamento. Não. Quem não chegar nos 5% dos votos nacionais, 2% em 9 estados, não vai participar de comissão, ter liderança, ter nada. O deputado Entendeu? antropofagia. mas Só eu para adiantar para você um negócio. Não tem Existe liderança. hoje... Não, ele Não não participa participa de das comissão? comissões, na escolha de comissões. Não, ele participa de uma comissão, ele não tem Não, o liderança. partido ou seja, não. ele O participa. deputado desse Isso. partido. O deputado O vai deputado participar. participa. Ele não, por exemplo, hoje O você partido vai para não uma existe. reunião lá, você não escolhe as comissões segundo pela Você ordem do não. partido. O líder Mas ele do vai partido. estar dentro da Não vai Câmara. ter isso. Ele vai ser um deputado. Ele vai ser vai um ser. zumbi. Ele vai Não, ser um deputado. não. Por exemplo, É um zumbi. ele, por exemplo, Ele vai falar no pequeno expediente, A gente devia ele vai fazer um falar programa, no grande expediente. ele não vai. Só com o Alexandre. Depois o outro Vai programa. votar.
com os demais participantes. Vai Só um fazer a minuto, declaração vocês de estão voto. falando Ô, Lúcia. como se a gente conhecesse esses Ô, detalhes Lúcia. da Câmara. E não conhece. Então, traduz para o eleitor. Lúcia, o eu que posso vai explicar a acontecer. cláusula de barreira, como é que nasceu? Na Alemanha. No final da Segunda Grande Guerra Mundial, as tropas norte-americanas ocupam a Alemanha e ocupam o Japão. E aí as tropas norte-americanas impõem ao povo alemão a chamada cláusula de barreira, para evitar que os comunistas, não os nazistas, porque já estavam destroçados, que os comunistas chegassem ao parlamento. E fizeram a mesma coisa no Japão. O voto distrital também, o americano, ao ocupar a Alemanha, ao ocupar o Japão, impuseram o voto distrital. Como houve uma grande reação da população alemã, inventaram esse distrital misto. Então, isso aí que eles estão falando, não tem nenhuma novidade. Olha, a história do direito constitucional moderno se abre em 1640. De lá para cá, há toda uma acumulação de natureza científica, cultural. Isso tudo é afastado em função de algumas estatísticas, um survey. A democracia não tem a ver com isso. A democracia não tem a ver com voto distrital, com lista, com cláusula de barreira. A democracia tem a ver com a expressão popular, que vai se alcançar ao longo do processo democrático. No Brasil, a cada golpe de Estado acaba, os partidos começam outros. Portanto, essa questão... Sim, mas aí você vai para um raciocínio que a expressão popular é algo puro, que o poder econômico não interfere, que o poder da mídia Mas, não meu interfere. querido, a sua que o poder proposta é do crime robesiana, é o não- Estado robesiano. A liberdade, ela não pode ficar submetida a regras de natureza peculiar de outros Mas é países. uma questão Isso é romântica, colonialismo. muito Não, romântica, mas o- uma Marcelo, questão muito romântica. Você não Marcelo, está sistema- fazendo aí... olha Cada aqui, um olha, no seu tempo. esse Essa discurso- concepção de Estado sempre como instrumento Não. do opressor, quer dizer, o Estado sendo instrumento de opressão muito- permanente, muito romântico. é eliminar Tem um que- conceito gramsciano do Estado como arena de disputa. Hoje, no conceito da globalização, da financiarização da economia, a discussão sobre Estado pressupõe, inclusive, o Estado como instrumento de democratização de poder, como garantia de participação da cidadania comum no enfrentamento com o grande capital Marcelo, privado. não há Você democracia Você tem sem que partir partido. de uma Não há realidade. democracia sem partido. E o que você está defendendo aí, eu sou contra a cláusula de barreira, quero adiantar para você isso. Agora, o voto em lista, ou nós vamos defender o voto em lista e o financiamento público, ou daqui a pouco nós vamos ter representantes na Câmara de dono de rádio, de instituições religiosas. Vamos ter, não, Eu é o que tenho- nós temos. É o Não. que mais tem. É. É o que nós Eu temos. estou dizendo para você, Moreira, eu estou falando para você que Pois está é, para te aumentando. reforçar. É o que Agora, nós temos. Ou nós vamos reforçar a ideia do fortalecimento dos queria partidos, acreditar nisso. do voto em Eu lista também. e do financiamento público, ou nós vamos entregar o poder legislativo, não o federal, o federal, o estadual Agora, e o Alexandre. municipal, que hoje os poderes municipais não têm mais nenhuma Câmara Municipal no Brasil que o vereador não é do bairro. Agora- Ele não discute mais a cidade dele. O deputado estadual não está discutindo mais o Estado. E o deputado federal não está discutindo mais o país. Isso passa por aquelas emendas individuais, passa por financiamento, que é uma distorção da democracia. O que você está querendo é o que todos nós queremos. Agora, se nós não criarmos um regramento para isso, nós vamos desmontar o poder legislativo no Brasil. Que é isso? Não é? Agora não pode criar olha uma nova aqui, ó, oligarquia, viu, Ou nós Alexandre? vamos, Pô, nós ou estamos nós aqui, vamos mas isso é fortalecer terrorismo. os Não, partidos, terrorismo. ou nós Você é um vamos rapaz tão fortalecer os inteligente. partidos. Olha, Bárbara, Olha, isso é olha, uma discussão. precisa Hoje, ameaçar, hoje a não, pessoa não tá que ameaçando. chega dentro da Câmara Federal Sim, isso. está observando a desqualificação do Poder Legislativo Federal, a desqualificação dos poderes legislativos estaduais e a desqualificação dos poderes legislativos municipais. Mas o que o Alexandre- Porque o dinheiro está Alexandre, sendo só uma a regra observação. maior na eleição Só quero e o fazer dinheiro aqui- está comprando. Sempre Alexandre, Sérgio, quero fazer, não foi. quero fazer duas, Essa quero fazer uma Ô, observação Moreira, muito clara. que Moreira, aumentou. o dinheiro aumentou. hoje passou a ser determinante em eleição. Mas só pega- o o voto que- de opinião pública está acabando no Rio de Janeiro. O Alexandre Você está hoje, levantando ô, Luiz uma Sérgio, questão ao coordenar a bancada federal na discussão do orçamento. Quando se levantava a importância de ter uma emenda para as universidades do Rio de Janeiro, qual o debate que você via de forma muito clara? A universidade não está no meu município. Mas era quando se defendia recurso para a Fundação Oswaldo Cruz, para eles poderem fazer e desenvolver a fabricação de medicamentos, qual era o debate? Isso aqui não está no meu município, isso não me dá voto.
Ou seja, essa lógica que nós precisamos A emenda de encontrar que, aliás, a mecanismo CPI, para modificar. a CPI dos lógica anãos do está orçamento. acabando, ô, Luiz Aliás, Sérgio. o Alexandre, uma coisa seja estou também dito. diagnosticando Isso aí está um na dado discussão que é que não é do contrário. voto, que é da Não, chamada mas o que emenda o individual. Alexandre diz é que Essa está gorjeta acabando no isso. parlamento. Não, o que eu estou dizendo é que o voto de opinião pública está acabando. O que está prevalecendo é o voto distritalizado que desqualifica o debate. Você não tem hoje mais o deputado federal. O deputado federal é um vereador que vai para Brasília conseguir verbinha para botar uma ponte lá. Não é essa a questão. Isso nós só enfrentaremos com uma reforma política dessa densidade. Ok. Intervalo outra vez, senhores. E na volta, nós vamos discutir o voto distrital. Nós estamos aqui. Aliás, a Você gente tá não sonhando. conseguiu. Mas não tem voto Hoje distrital, não tem fracasso, proposta lá eu não, consegui Lúcia. botar ordem nesses debates. Lúcia. Tá ótimo. Mas, enfim, vamos continuar a discutir a questão da reforma política. Nós vamos agora, né, começar o bloco conversando com Marcelo Cerqueira. Um minuto. TV é uma emissora da Rede Brasil. O voto distrital seria a medida que maior modificação traria ao sistema eleitoral. Uma opção também estudada é o voto distrital misto, que incluiria o voto de lista fechada. Marcelo Cerqueira é advogado, ele já foi deputado federal. Está aqui conosco, eu peço a ele de início que explique para nós, eleitores, o que é o voto distrital e o voto distrital misto. Por favor. Bom, eu acho que num bloco anterior, eu rapidamente falei a origem do voto distrital. Oi. A origem do voto distrital é norte-americana e com uma característica norte-americana, né? Com uma Constituição norte-americana, que é uma Constituição agregadora, isto é, ela tem um corpo que tem mais de 200 anos e vão agregando a ela emendas. No Brasil é o contrário. Você tem uma Constituição e ela vai sendo modificada de acordo com os interesses. Você veja, partidos que eram contra essa perseguição ao aposentado, ao servidor, mudaram e agora fizeram, enfim. São concepções de poder diferentes. O Brasil, bom, voto distrital, voto proporcional, voto em lista, qualquer tipo desse, é uma fórmula de base matemática que transforma sufrágio em cadeira, qualquer um. A fórmula matemática, ela é ingênua e não usa o que fazem dela. O voto distrital é uma das formas de dominação, é uma das formas de você evitar com que o eleitorado tenha um espectro maior do seu voto. E no Brasil é impossível, porque como é que vai distritar? Veja São Conrado, como é que distrita? A Rocinha de um lado, São Conrado Rico do outro. Quer dizer, voto distrital no Brasil não vai haver. Agora, o que eles estão discutindo no Brasil é uma ficção. É imaginar que partido político no Brasil tem programa, não tem. A questão da lista, que tanto emociona o meu amigo Alexandre, é um palpite dele. Porque você só conhece aquilo que você experimenta. Como você nunca experimentou a lista no Brasil, você tem um palpite, eu tenho a presunção. E, aliás, a presunção boa, porque eu tenho certeza que ele quer melhorar a situação política do Brasil. Mas a verdade é que você não tem nenhuma base de natureza científica, de natureza histórica. Só que o Marcelo faz o diagnóstico que não está bom, mas também não quer aventurar nada, ele quer ficar onde está. Não, aventurar não quero não, querido. Isso deixo para vocês. Não, Aventura, mas você faz o diagnóstico que a Não, mas eu quero situação usar. Não quero usar. Não acho que está mal, não. Eu não quero acho que usar. está mal. Eu acho que a melhor forma, a mais democrática, de você transformar voto em cadeira é o proporcional. Não tem outro. Ô, Marcelo. Mas no Brasil o voto não é proporcional. Marcelo, O deixa eu Brasil falar. é. Não, o voto voto não é proporcional. Tanto que o voto do eleitor no Acre vale... Ah, não, é diferente. O voto É o é seguinte, distrital, pois não é majoritário, mas é é. distrital o voto no Brasil. Cada estado é um distrito. Não, o estado tem um peso, né? É, O estado exato. tem um peso. Também essa é uma questão federativa no Brasil. Porque senão você não teria Equivocado. representação. Não sei Equivocado, também. equivocado. Porque senão Equivocado. São Paulo teria uma Não representação tem absolutamente problema, esmagadora. querido, que eu digo o seguinte... os Limita paulistas- como nos Estados Porque Unidos. você compensa isso com o Senado, com o peso que tem de Câmara Revisora. O que é o Senado? Marcelo. Independentemente da Pois é, população esse e é outro erro, né? do superfície, representação é tem a igual. mesma representação. E com o mesmo poder que a Olha, Câmara para a questão legislativa. Lúcio- Agora, você faz federação duas vezes. Por quê? Para além de dar o mesmo poder de senadores a qualquer que seja estado ou ex-território transformado em campo de operação política, para além de dar o mesmo peso no Senado, você, na Câmara, tem uma distorção brutal. O eleitor paulista
hoje tem um valor de voto 30 vezes inferior do eleitor do Acre. Que, no entanto, o debate político corre muito mais intensamente, de maneira muito mais orgânica, nos grandes centros urbanos. Então, para dizer que tem que ter voto, primeiro tem que fazer o voto ser proporcional no Brasil, aproximá-lo ao máximo da ideia de a Aí não é cada o voto cidadão um voto. proporcional, aí é outra questão. Claro. Aí é o número de eleitores em face do número de cadeiras do Exato. Estado, E é isso que eu vou que tem a sua origem na ditadura militar. Quer dizer, para as elites, é muito melhor um grande Estado com potencial da classe operária ser menos representado que um pequeno Estado com a classe operária. Então, a ditadura fez isso. Agora, Marcelo, me desculpa, a Isso ditadura aumentou essa desproporção. Não, Já a ditadura havia, fez isso pelo seguinte, porque Já nos havia Estados antes, pequenos, o ela desequilíbrio já aumentou a havia. bancada. Não, Ela fez aumentava a mais, bancada, fez ela mais. distorceu. Ela mas era pegou uma os territórios. coisa Ela que pegou, olha aqui, ó. Nós temos hoje um erro gravíssimo. O Brasil tem um sistema bicameral, Senado e Câmara, que o Senado, que é a casa revisora, tem o poder da iniciativa da lei. Isso já é um erro grave. Isso é... Segundo, a ditadura Os militar, poderes têm que ser quando assimétricos, levou os não territórios à categoria de estados, ela colocou lá 12 Não, a ditadura senadores. não, a constituinte, né, querido? É constituinte. Mas a ditadura começou, Marcelo, a trabalhar isso na Constituinte. Não foi a constituinte. Não. Por exemplo, os estados foram levados, os territórios foram levados à categoria de estados em 80 Não, foi na constituinte. Não. Foi não, Marcelo. Foi problema antes, mas tudo bem, não importa. Hoje você tem, foi antes da Constituinte. Hoje você tem, se você quiser fazer qualquer reforma constitucional, você necessita de impacto, você necessita de um concurso de senadores que às vezes estão fora da discussão do Brasil. Até porque o senador, por exemplo, o Sarney, seria o senador no Amapá. O Amapá tem menos eleitores do que o Duque de Caxias. Como é que você faz um distrito? Não é? Então essa é uma distorção Claro, grave, é isso que o Milton está grave. dizendo, Mas exatamente quando o Marcelo fala Sabe que qual não foi tem o distrito, deputado não há proporcionalmente? ninguém. Essa matéria de Alexandre, voto distrital, Milton. Mas só é pra isso terminar. que tem que ser corrigido Não há fundamentalmente. Mas Você sabe qual foi o mas você deputado não mais corrige. votado? Sabe qual foi o deputado proporcionalmente mais votado no Brasil na eleição de 94? Não foi o Genuíno em São Paulo com 400 mil votos. Não, o deputado proporcionalmente mais votado foi Moisés Lipinique, com 19 mil votos, que não faz um vereador em Duque de Caxias, com dificuldade faz, foi votado o deputado proporcionalmente mais, o cabeça de chapa, com 8 deputados depois dele. Elegeu-se 8 deputados. O menos votados daqui do território, do ex-território dele, tinha 1.000 e poucos votos. Então, exemplo, do Você seu elegeu lado, o senador Marcelo com teve 5 mil 60 mil e não... Não, mas o senador não tem conseguiu problema, Milton. porque a federação... Não, Alexandre, é isso que eu digo. Não é injustiça, que a Constituição diz claro. O Senado é a casa da federação. Então, para corrigir e permitir que o voto proporcional fosse a cada cidadão um voto na Câmara, o Senado disse o seguinte, nós vamos equilibrar a diferença de peso com a igualdade de representação, independentemente da geografia e da população. Então, todas as unidades da federação têm 3 representantes. Para isso, o que não pode é esses 3 representantes de Roraima terem mais 8 deputados na Câmara. Tem que ter 2, tem que ter 1. O que acontece é que esses senadores não estão sendo, na maioria dos casos, eleitos pelos seus estados. E eu não quero aqui, por eticamente, citar... Então, isso não é problema. não, mas esse é um problemaço, porque, na verdade... Isso não é problema institucional, Alexandre. Milton, você não tem tem... secção de representação. Você não faz... O recurso público de Brasil campanha é uma vai resolver Você não isso. faz O PPE reforma da vai Constituição para mudar isso, porque precisa desses votos dos senadores. Foi a única emenda que o doutor Ulisses Não assinou. é verdade. Você Foi não de faz melhorar a reforma da representação Constituição dos para mudar estados. essa Na proporcionalidade. verdade, é a Câmara que não deixa votar. É evidente que é a Câmara. Como é que o deputado do Amapá vai permitir que você reduza o piso? Como é que o deputado, meu amigo Marcelo Deda, imagina ele sem equipe, permitir que reduza a servidão? Nós temos... Não, com Milton, relação a peraí, isso, só um tem- minutinho, não, porque mas- essa matéria é mas com fácil de ser relação ao explicada. Temer, o Ô, Temer Milton, levanta uma questão se que vocês é não- real. Se nós fôssemos aperfeiçoar a relação da representação dos estados na Câmara dos Pra Deputados... ser proporcional. Para ser proporcional, significa que a maioria dos deputados que lá estão teria que estar votando a diminuição da sua bancada. Claro, Isso isso é é Luiz absurdo. Sérgio, Isso Luiz sim é Sérgio, medida, peraí. exatamente. Eu estou dizendo que essa reforma que está sendo
proposta por Milton, ela é possível passar na Câmara, porque você consegue... O Isso, Milton ô, Moreira, denuncia só um uma minutinho, situação. escuta a conta, porque não é fácil você entender. Na Câmara, você tem maioria dos deputados para isso. Só que no Senado, para você atingir o quórum constitucional, como tem 3 senadores, esses senadores não vão votar para diminuir as bancadas dele na Câmara. Essa conta já foi feita. Na Câmara, essa matéria pode até passar. Porque se você juntar a bancada do Rio de a bancada do Rio de Janeiro, a bancada de Minas, a bancada de São Paulo, esse quórum é atingível. O que você não consegue é no Senado. Porque no Senado você vai ter que o senador votar contra a bancada da Câmara dele. Entendeu? Faz sentido, Então, né? lógico que é isso Não, daí. não faz não. Faz sim, É que ele Marcelo. pensa que a elite Marcelo, se move por isso. Marcelo, Não é isso não, querido. Marcelo, tá falando de conta, de para o número. grande... Esse número foi feito, Marcelo. Se você Não, juntar, pegar os deputados do Rio Grande Essa é do uma, Sul, essa é Paraná, uma Santa aritmética. Essa não é política. Marcelo, O grande empresariado de São Paulo Não quer que exatamente. não quer isso, querido. O que você fez aí foi uma aritmética. Você conta os soldadinhos. Mas na hora do voto não é não, querido. A grande burguesia de São Paulo, Não quer a que grande diminua, mídia tá de São certo. Paulo, quer essa representação, que é Marcelo, ruim. Marcelo, Ora, meu Que é filho. melhor para acontece controlar. hoje. É melhor controlar um deputado. Você Quando- compra um voto Por do que, a deputado... ditadura levantou, aumentou o piso? Exatamente para controlar. Marcelo, se E para você controlar falar que em vai aumentar o termos de número de deputados de democratização, São Paulo, eu quero ver a bancada de São Paulo votar contra isso. Se você falar que vai você aumentar... verá. Não, Verá, tá, não, isso Marcelo... Verão na Milton, Constituinte não Milton, conseguiu. Se Marcelo você tá colocar para votar, a bancada vai votar. O que existe hoje é que criar um A sistema... sociedade não é mais de classe. Criar um sistema É, hoje que é numérica. impossível de ser modificado, porque na votação do Senado, você tem 5 estados que impedem qualquer não é quórum para mas isso. o que o Marcelo está dizendo agora, na o Milton, Câmara, eu estou de acordo com o Marcelo. Mas a essa discussão bancada na do Câmara Rio também não apoiaria passa. toda? eu acho Não é do que interesse das classes Mas na dominantes. eu acho que a Constituinte não passou, representação, querido. Passa, isso a não passa, representação não há hipótese de não passar. passa, essa matéria não passa. Na Câmara. Por exemplo, voto distrital. Essa matéria não está sequer sendo colocada em Eu tenho- debate. eu tenho- Nem o distrital, nem o distrital misto. Porque já está em... Você não tem como fazer distrito no Brasil. Não é? Eu só queria entender o que é voto distrital, Voto porque até distrital é o agora eu não seguinte, entendi. você pega uma região, vamos imaginar assim, Baixada Fluminense, você pode eleger um deputado. Então tem uma disputa majoritária. Você ali, um Qual será deputado esse disputa deputado? contra o outro. Quem ganhar a eleição, ele é o deputado da São região. duas coisas diferentes. Esse é o Voto voto distrital distrito. e voto... Uma coisa, É o mais- voto distrital é mais na misto. França E o é um distrito? voto majoritário, no Brasil não é. E o voto no Brasil é distrital. Quando você diz São Paulo, o território de São Paulo vai eleger 70 deputados, o território do Rio de Janeiro vai eleger 46 deputados. Você tem o distrital Você por tem um estado. distrital já determinado. O que você não tem, porque esse voto não é proporcional. majoritário. Ele não é majoritário. O que se discute aqui? Para eliminar minorias, isso que o Marcelo chamou de voto distrital na Alemanha era o seguinte, não é só para eliminar comunista, não. Na Inglaterra, por exemplo, o Partido Liberal tinha 14% dos votos e não tinha um representante na Câmara. Por quê? Porque a escolha de deputado se dava na disputa do distrito entre os dois partidos maiores, o conservador e o trabalhista. Então eles não conseguiam eleger deputado. O Arlete Alegria, a Liga Comunista Revolucionária, na França, fez 10% de voto. Não elege deputado. E os comunistas, que tiveram muito menos, agora aliados com os socialistas, se elegem. Por quê? Porque tem acordo de apoiar o socialista aqui, o comunista, e ser apoiado Deixa eu em lhe outro dar um lugar. exemplo dramático. Num distrito, um partido tem 49%, o outro tem 51%. É. Esse partido teve 49%, Não tem nenhuma não tem representação. O voto distrital é aquele que mais Nenhuma. perde. Nenhuma. O distrital não existe. tá? Não É claro que é o democrático. seguinte, a Federação Brasileira é imperfeita, o voto proporcional é imperfeito, Não garante mas não tem uma forma melhor de representação. Há ideias no Brasil de que você pode melhorar com lista. A proporcionalidade. Você pode Mas melhorar. é muito difícil. Alteração É do difícil. quociente Olha, eleitoral. eu estava dizendo isso, na Constituinte, a única emenda que o doutor Ulisses assinou foi exatamente de tentar melhorar a representação dos estados, aumentar um pouco as bancadas dos grandes estados. E não teve êxito. Quer dizer, há coisas que no Brasil, elas não... O regime presidencial no Brasil não é um regime, é uma crise constante. E você não vê no horizonte forma de modificar isso. Ô, Marcelo, Quer dizer, outra coisa é o seguinte, diz assim, os partidos têm programa político. Não tem, isso é uma ficção. Não tem nenhum partido no Brasil com programa. Por quê? Porque o programa não é um texto. O programa é uma prática de governo. Então, o PT tem um texto, ou o PSB, ou o PMDB, extremamente, aliás, muito parecidos.
quando vão ao poder, Agora sim. não. Mas no processo eleitoral não, agora estão Quando muito vão ao parecidos, poder, mas, né, eles no não processo praticam eleitoral aquele é programa, ao diferente. contrário. Eles surpreendem o eleitor praticando um programa que não é o deles. Então esse negócio de, nós vamos fazer um voto de lista porque o programa não tem. Isso daí é falso. Não é falsa a proposta dele, não, é ao contrário. Eles querem, tanto dele, eles querem melhorar. Eu acho que eles querem melhorar. Não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Mas o que eu não acredito é que, primeiro, partido político no Brasil não tem programa. Ele vai ao governo e prova isso. Não é só no Brasil, não. Na Argentina, na Bolívia. Marcelo. Daí é que está a grande crise da América Latina, é a falta de continuidade entre o projeto do candidato a presidente e a sua prática. E por isso todos eles estão caindo. Então o grande problema no Brasil, para se debruçar hoje, não é o voto ali, Marcelo, o voto aqui. só um não, minuto. é a cobrança Quando você que o eleitor fala- tem que ter com relação ao seu representante. Olha, no 18 Brumário, o Marx diz assim, que a Câmara está em relação metafísica com o povo e o presidente em relação direta com o povo. Quando No você regime fala que o presidencial, partido- o presidente é tudo. A Câmara é apenas quase um adereço. Qualquer um que se elege, ele coopta. Qualquer um. Você veja qual é a diferença no Brasil entre o governo Collor, o governo Itamar, o governo Fernando Henrique e o governo Lula? Nenhuma. Da prática do governo. Ele se elege com a proposta e tal. E essa proposta não é colocada na prática. Eles cooptam os outros partidos, fazem maioria. Os partidos, Eu só acho que a maioria Eles não rasgam o seu programa. Partido, Só acho primeiro que é a partido. distinção- Olha aqui, eu acho que a primeiro é que tem uma distinção de enorme governo diferença. Tem O diferença. Fernando Henrique se Sabe, elegeu evidente que tem. e tinha Não, é 350 claro, deputados. vocês estão ironizando. O Fernando Henrique, quando se elegeu, Tem. tinha 350 deputados. O Lula, quando se elegeu, tinha 170. Então, você tá- O que estão querendo fazer é querendo que o Lula se transformasse num de la Rua. Quando o Lula teve que fazer a sua base parlamentar, Ninguém tá querendo isso, queriam Ao que o Lula contrário. continuasse um projeto para ele simplesmente ser desmontado. Como? Na verdade, o que hoje está Mas peraí, está mudando a discussão, mas senão eu vou ter que citar o Kirchner, pô. Eu vou ter que citar o Kirchner. Diga, mas não diga isso, mas não generaliza assim. O que existe hoje Não generaliza é que o assim. parlamento brasileiro, Não. o parlamento brasileiro, ele ficou subordinado ao executivo, porque ele passou a fazer voto fazendo assistencialismo. Pô. Hoje o deputado federal, ele chega lá e fala assim, você representa um partido? Não. Mas Ele representa hoje a vontade de uma minoria distritalizada. Ok. O voto, meu, mas, ó, infelizmente, mas o está análise- Senhores, está Não, mas- distritalizado. O que nós temos que fazer é uma reforma política profunda e uma reforma do sistema eleitoral. Perfeito. Senão, vai Troca ficar o o nível de povo. corrupção que vocês hoje vão está aí. contestar o Troca o Alexandre no povo, né? próximo bloco, tá, Marcelo? Troca Tá o povo. Eu deputado. não consegui falar só isso. Você não conseguiu falar, você falou pra caramba. Formidável. Gente, Não, pô, É porque eu troca o queria povo. Quem não contradizer chora o que não o mama, Marcelo ele falou. está no papel você dele. quer falar mais? Então você vai falar mais no No próximo papel bloco. dele. A gente vai para o intervalo e na volta Alexandre Cardoso vai conversar conosco sobre fidelidade partidária. E as pessoas que querem contestar aquilo que ele falou ainda agora, E o como o Marcelo deputado também. Luiz Sérgio Marcelo Cerqueira, vão ter esse direito. Intervalo e na volta a gente vai colocar tudo, né, direitinho no seu lugar. TVE, uma emissora da Rede Brasil. Um dos pontos de maior importância dentro dessa reforma é a questão da fidelidade partidária. A valorização do candidato em detrimento do partido tem facilitado a migração partidária. Alexandre Cardoso é deputado federal do PSB e é presidente da Comissão de Reforma Política na Câmara. Ele está aqui conosco e eu pergunto a ele se dá para implantar a fidelidade partidária aqui. Ô, Lúcia, a fidelidade partidária como norma legal não existe em lugar nenhum no mundo, né? O que nós podemos e avançamos nessa comissão foi a maior interação do parlamentar com o seu partido. É comum, e todos que estão aqui conhecem bem a Câmara, um deputado às vezes entrar um ano antes no partido, se elege deputado federal, ele não sabe o endereço do partido. Ele nunca leu nada sobre o partido, não é? E essa questão é que tem que ser avaliada e modificada. Quando eu defendo o voto em lista como uma ousadia, como algo novo, para dar mais transparência aos recursos públicos nesse país, nós começamos a defender fidelidade partidária. Porque essa questão é tão grave que a lei hoje não fala do resultado das eleições. A lei hoje fala da posse.
Então, entre o resultado das eleições e a posse, nós temos as 50 ou 60 migrações partidárias. Esse ano de 2003, nós tivemos 115 trocas, 115 trocas com 128 mudanças, porque teve gente que mudou mais de uma vez. Não é? Então, Entre a vitória eleitoral e a posse. E a posse. não, entre a vitória, incluindo 2003, entre a vitória e a posse, mais ou menos 50. Tá? Agora, o que ficou claro isso? É que o deputado não é de partido, é deputado de governo. Você vê como cresceu o PL, como cresceu o PTB, como diminuiu o PFL, como diminuiu o PSDB, como diminuíram os partidos que não são da base do governo. Mas você O não que acha que isso é um significa isso? absurdo? E nós estamos tentando mostrar que esse é o grande erro. Porque o deputado se elege e ele não tem compromisso com o seu partido. Não é? Então, a única forma de você criar esse sentimento é o fortalecimento dos partidos. E para você fortalecer o partido, o deputado tem que ter vida partidária. E a vida partidária vai se dar não quando ele entra em um partido um ano antes da eleição, mas quando ele constrói essa vida nos 4 anos que antecedem as eleições. Quando ele é obrigado a ficar no Mas partido. você vê o seguinte, existe lei que obriga o cara a ser Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo? O América. Você conhece alguém que deixou de ser Vasco para ser Flamengo, alguém que deixou de ser Botafogo para ser Fluminense? Mas você não vai Por quê? comparar isso. Não, é uma cultura, mas é questão cultural. Você começa desde cedo na sua casa a discutir o processo político. E a interrupção que a ditadura fez no processo político, a gravidade não foi durante o período da ditadura, foi a não formação de quadros. Tanto que o Congresso, durante a ditadura, você tinha quadros importantes. Como não houve essa formação nesse período, você hoje tem uma massa crítica muito menor. O que nós temos que fazer na recuperação desse modelo político é aumentar o debate dentro do partido. E você só aumenta o debate dentro do partido, e o Marcelo tem razão, tem partidos que não tem programa, ou só tem programa Mas como é que você garante a burocrático. fidelidade de voto? Isso eu quero saber. Isso são perguntas, eu sou a favor do votirista, mas quero saber como é que vocês estão fechando. Os deputados são eleitos, bom, o PMDB, vamos dizer, elegeu 16 deputados, o PT elegeu 20, o PSD... Quando vai para o voto na Câmara, como é que se vota? Vota o líder ou vota toda a bancada individualmente? Não, a reforma política, ela não entra na questão partidária, né? Sim, mas como é que você não. garante que este voto ver o de seguinte, lista vamos imaginar vai corresponder que a a pessoa uma Não é fidelidade de eleitoral. A voto? reforma não é política, Presta é atenção, eleitoral. Milton. Muda Isso só que o no Moreira tá processo dizendo, eleitoral. Lá Isso vai que o ser Moreira outra está coisa. dizendo, nós estamos fazendo a maior reforma do sistema. Eleitoral. Não é reforma, é a reforma do sistema. Quando você vota em lista, você não está votando mais no indivíduo. Então é isso que eu pergunto Agora, por agora. exemplo, imagine que essa pessoa não acompanha o seu partido. Isso. Tá. Ela pode simplesmente... Aí é um problema interno do partido ou Ela um pode problema... se manifestar. Aí a pessoa pega e sai do partido. Ela vai entrar lá embaixo na lista. Então ela vai querer acompanhar Não, o mas partido. o que o Milton, perguntando o seguinte, coloca que é o seguinte, vote o voto contra a posição do contrário partido. é uma Se questão ela tem do uma sanção, partido. É uma questão Ou é do uma questão do partido. partido? É uma do questão do partido. partido. Agora, Porque- o partido pode caçar o mandato daquele? Não, caçar o mandato não. Pode, na próxima eleição, essa pessoa que destoar do partido, ou pode ser o primeiro da lista. Imagina que ela está votando com os militantes do partido e contra a direção. Porque quem vai fazer a lista não é a direção partidária. Você tem uma votação interna Uma prévia. dos militantes. Então como é que você garante que ele vai para o fim da lista? São os militantes do partido que Então. vão votar. Mas Imagina o seguinte, se você tem um voto contrário ao partido, mas que os militantes estão querendo, tá? Na próxima eleição, essa pessoa vai chegar na sua assembleia partidária, vai dizer, eu votei com os militantes. Essa pessoa pode ser o primeiro da lista. Então você vê o seguinte, na verdade... também pode ser o último. Pode. Depende Mas é o da- militante da- partidário da que vai vida escolher. interna. Não é a direção partidária. O que Eu nós estamos queria dar alguns mostrando dados é aqui. que a fidelidade partidária, Lúcia, como norma legal, não existe. Que você teria que caçar o mandato. O que existe é o compromisso desse deputado de ficar no partido. Porque se ele deixar o partido e for para outro, ele vai passar a ser o último da lista. Alexandre, Eu queria deixar Eu aqui, só na queria comissão, fazer, olha só. queria fazer uma observação, que é o que eu não faço parte dessa comissão presidida pelo Alexandre que cuida da reforma eleitoral. Mas Política. vejo o que ocorre ali dentro. O que eu sinto, e aqui todos conhecem a Câmara e sabem que, primeiro, ali o deputado não vota contra o interesse deles. Não se consegue fazer. Esses interesses já não tem são... mandato. ninguém esses vota interesses... contra os seus próprios Claro. interesses. Por Esses definição. interesses... Um minuto.
esses interesses necessariamente não são os interesses pessoais. Existem interesses políticos que representam segmentos, que definem movimentos Conjunturais, econômicos da pontuais. sociedade. Não votam. Esses compromissos existem. Então, o que eu sinto na reforma eleitoral? Lamentavelmente, se está querendo construir, do ponto de vista prático, um sistema de votação que permita evitar o ingresso de novos segmentos que estão se organizando para ganhar a eleição. Não quero nem entrar no mérito desses segmentos. Com relação a isso, Moreira, eu trouxe os contra dados. a Igreja Comissão- Universal, tem medo da presença da Igreja Universal. Então querem eu trouxe dados. Peraí, Moreira, primeiro que você está querendo jogar aí essa questão. Querem transferir para a Alexandre, oligarquia eu acho que partidária. não. É isso. Primeiro, Tudo não isso tem é aqui, Moreira. Lúcia, Gente. é importante, não. Agora, falou que é só um contra a Igreja minutinho. Universal. Primeiro, é que essa reforma foi aprovada por 26 dos 39 votos. Não, mas não se Tá? trata disso. Agora, não se trata aqui de ninguém colocar contra a igreja, a favor de Estou falando igreja. só por quê? Porque ele Comissão chegou, levantou, ele quis jogar olha, a questão da igreja foi aí no feito- meio. Ô, Moreira, o seu partido votou favoravelmente à reforma na comissão. Vamos ouvir o Luiz Sérgio. Deputado, Foi feito alguns partido levantamentos, votou. olha, de 1985 a 2001, 846 parlamentares mudaram de partido. A média é que 28% dos parlamentares em cada legislatura trocam de Isso é partido. Congresso. Você quer mudar isso? Deputado, Olha, eu te sugiro uma isso é coisa. deputado, No senador, levantamento deputado, feito, troca o povo. levando em consideração que levando em Uma sugestão consideração concreta, Sérgio. Você tem o sistema, hoje, poucos deputados se elegem individualmente. Ou seja, tem votação pessoal para que ele não dependa da votação de legenda, ou seja, da votação partidária, da sobra. Na realidade, do ponto de vista eleitoral, os deputados eles se elegem com os votos do partido, do conjunto dos candidatos do partido. Embora Então, não que são ganhe votos. uma Então, não são identidade votos. individual. Então, poderia quando lá chega. simplesmente fazer uma mudança na legislação e dizer o seguinte: os deputados que se elegeram, que o eleitor disse que ele pode ter um número de votos que lhe permita o mínimo necessário para ser deputado, esse recebeu tanto voto que pode mudar de partido, porque ele tem uma relação que não dependeu do conjunto daqueles. Os outros, se mudar, pede o mandato. Desculpe, Não deputado, vão mudar de esquizofrenia. partido. Não Aí, vão mudar de Moreira, partido. mas a Isso é um problema cultural. Isso é um problema cultural. Querem ganhar a eleição no tapetão. Você já A imaginou realidade é isso. Mas, um Moreira, a partido, legislação- que é isso, Moreira? O Um projeto- partido escolhe um único deputado. Eles querem eleger... Aí um eles partido querem ganhar a eleição escolhe no um único tapetão. deputado. Não. Esse deputado, que foi escolhido pelo partido, teve aqui no Rio de Janeiro, ou em outro estado, 2 vezes o quociente eleitoral. Só porque ele foi o único escolhido, porque teve tempo privilegiado, teve o financiamento total do partido, ele tem o direito a trocar de partido? Olha, Moreira, mas na Isso é o que ele verdade... falou, que 800 trocarem, que é a razão. Mas Deputado, é, tapetão, não, mas que tem uma 800 questão mais trocar. grave. Ô, Não, Lúcia, trocar menos, troca pergunta só 10. depois das eleições, quantas pessoas lembram o nome completo Olha, se do você deputado pegar, federal mas que Alexandre, votou? se você Sabe pegar... qual é a Vão lembrar percepção? menos. Olha, Na verdade, na verdade, olha aqui, 1985 a 2001. E vão lembrar Levando menos. em consideração os parlamentares que trocaram mais de uma vez de partido, nós tivemos 1.035 trocas de partido. Isso é uma bagunça ou não isso é uma bagunça. É uma bagunça. Precisa Agora, moralizar ô, ou não? Lúcia, Mas quer resolver? E não Vamos está dessa se maneira. impedindo... Eu te sugeri um método não está mais se fácil. Pergunta impedindo que se 90 troque de dias partido. depois das Está se eleições. criando mecanismo que dificulte isso. Tirar Então, o sofá. Eu sei como é que é. Então, aqui, olha. O regime presidencial. Pergunta vai ser sempre 90 assim. dias, ô Marcelo, mas agora você 90 levanta uma dias questão. depois das Não, o eleições. Marcelo levanta uma questão. Marcelo Enquanto levanta houver uma questão sistema aqui presidencial, vai ter importante. sempre assim. Porque na fala dele, antes, ele citou Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, numa lógica que passou dúvida de que seria a mesma coisa, embora exista ali uma verdade, porque no regime presidencialista todos irão buscar construir uma base eu falei aqui de na- apoio de sustentação política Claro. que saia O das urnas. o Nós não presidente podemos Collor, confundir isso com a numa mesma entrevista, coisa. disse assim, por que você caiu, Collor? Eu disse, não, eu caí porque eu fui arrogante com o Congresso e não fiz maioria no Congresso.
Era uma tolice imaginar que o Lula não tinha que procurar a maioria. Oh, Então o problema mas não também está não- na fidelidade, não está na lista, está no sistema presidencial. Mas aí é um Enquanto outro houver o sistema, debate. pois é, mas essa é a questão. Enquanto houver o sistema presidencial, vai ter sempre a cooptação. O que qualquer existe? que seja o presidente. Que o Marcelo Seja está propondo é o Getúlio, parlamentarismo. seja Lula, qualquer um. Não, ele O tá Marcelo certo. está propondo parlamentarismo. Aí já é um outro Mas é, debate. o que Não, eu seria o ideal. mas não- falando de Só passou, para te dar um dado, 90 dias depois das eleições, apenas 30% dos eleitores são capazes de falar o nome do deputado que votou. Mas esse completo. dado não quer- Esse Agora dado, eles esse vão lembrar dado o nome do mostra partido. que o memória, deputado, vai que o lembrar o nome do eleitor, partido, que o velho. eleitor Sensacional. não É o acompanhou sofá. em nada o programa que o seu deputado colocou para ele. Isso é de uma gravidade única. Agora, deputado, desculpe, Entendeu? Isso é de uma lei- gravidade lei única. não vai obrigar ninguém a ler programa do Exato, partido. isso é Desculpe, questão do Você vai Agora, diminuir essa farra de Você sabe o que candidatos. me preocupa Aí nesse o voto equívoco. de lista? Ah, não dá, É aí que o não é partido é verdade. soberano. Você não Ele con- vai escolher as pessoas que ele quiser. Não. E talvez Quem sempre os escolhe, mesmos. não. Quem escolhe são os feriados. militantes. O militante chega e vai É votar uma em primária. quem que ele quer que seja o primeiro da Olha, lista. desculpe, viu? Entendeu? Hoje... É o militante que vai votar. Não, eu o olhei... militante, Tem uma coisa, você tem Lúcia. uma eleição interna dentro do Mas o partido. militante Lúcia, é Lúcia, diferenciado. hoje Esse sistema, é por que exemplo, serão pode sempre ser- os mesmos. Não. Hoje sim, porque hoje os deputados federais, Mas cada como deputado os federal, mesmos? hoje, Não. tem... Não, peraí, vamos Ô, botar a Pedro, coisa no mas olha, real. vou pegar aqui um Independentemente exemplo do poder concreto. O PT, econômico. sim, Peraí, mas olha vamos... só, Primeiro o negócio- PT, o você PT, pega que é o orgânico. O PT elegeu que- 90 deputados. Tá bem. PT que- Vai bem. Isso significa que na próxima eleição o PT vai eleger 90 Não, deputados? não estou dizendo isso. Que eu tô dizendo, mas certamente, grande parte dos Esses 90 90 serão serão Mas reeleitos. é que parte- Lógico. Por quê? Não, Mas porque é, olha, por uma razão todo- simples. com esse- o PT Peraí, da não é outra vez, parece pejorativo. apenas três Não não é foram pejorativo. Peraí, reeleitos, primeiro, só, isso não é pejorativo. Esse negócio de dizer que o Congresso tem que se renovar, isso não é símbolo de democracia. Isso é uma bobagem, isso é um mito. Por que tem que se renovar? Se o Congresso estiver bom, os países e o povo- mais adiantados esse negócio de renovam reno- 5%, 6%. Não está aí, É. não está aí nisso. países mais Não tá aí. adiantados O renovam problema real é o Francesa seguinte, acabou é aí. você aliás, isso tem desde o Rousseau, eu repito, o Rousseau já disse, o poder do voto está lá e depois o eleitor não tem como controlar mesmo. O que eu digo é o seguinte, eu acho melhor que se dê uma disputa interna no partido com possibilidade de correção forte, porque eu defendo o voto de lista por isso. Eu acho que é melhor sim. Tem uma lógica, você identifica com a legenda mais do que com o nome. Isso que ele está dizendo mostra que, na prática, já hoje, o eleitor quer saber mais da legenda do que do nome, independentemente de um ou outro. Claro que todo mundo lembra do Enéas, aqui no Rio. Tem eleitor, os deputados com alta votação são mais... Tudo bem, está certo. Mas, objetivamente, todo mundo lembra mais da legenda em que votou do que do nome do seu deputado. Então, isso vamos botar na prática. O que é botar na prática? Organizar. O que está tentando, o que eu vejo como positivo na voto de lista é restringir a autonomia do representante depois que chega no Congresso. Ele passar a ter mais compromisso com o representado do que tem hoje. Hoje ele não tem nenhum. Ele faz o que ele quiser. O que ele quiser. O único que tem problema é o suplente, porque depende da recolocação. Se o efetivo volta, ele perde o lugar. Eu tô O tendo deputado efetivo faz o que quiser do seu mandato. A lista estabelece restrições. Não dá mais a ele a reforma, por exemplo, a emenda individual perde a força Acabou. no voto Não de tem lista, sentido. que é uma das maiores bandalheiras do Congresso. Perfeito. Estamos começando a encerrar esse programa. Foi um programa especial que pretendeu discutir a reforma política. Enfim, acho que todos participaram bastante, foram todos brilhantes, embora falassem ao mesmo tempo, mas eu adorei a discussão, eu pelo menos adorei. Eu vou começar o encerramento do programa, falando com cada um e pedindo a cada um que resuma sua participação, enfim, ou que deixe uma frase para o espectador de preferência, viu, senhores? Uma frase curta. E peço que também deixe o seu contato. Eu começo pelo deputado do PT, Luiz Sérgio, deputado federal do PT. Deputado, por favor, uma frase e o seu contato. Para termos democracia, precisamos de partido forte. E para ter partido forte, as pessoas não podem estar acima do partido. Por isso, precisamos modificar a atual legislação. E o contato é dep.luissergiojunto@câmara.gov.br. Está tudo lá. Deputado, muito obrigada. Vamos agradecer agora a participação do deputado federal do PMDB, Moreira Franco. A frase e o contato, por favor. O meu contato é Dep Moreira Franco. E o resto já foi dito aqui pelo nosso Luiz. Está no ar. Eu queria agradecer e convidar, principalmente os telespectadores, para uma reflexão sobre o que o Marcelo colocou aqui, que foi tratado de maneira muito ligeira, porque
ele mudava a importância, e muda a importância dos temas colocados em debate, que é a questão da crise do presidencialismo latino-americano. Eu creio que esse é um ponto que não está sendo, está vivendo. Eu fui alertado por essa afirmação que ele fez. Eu não estava me dando conta e acredito que, de modo geral, não tenho visto as pessoas acompanhar esse processo que está em curso. E ele, inevitavelmente, vai, se continuar nessa picada, vai ter repercussões aqui. Então, me parece que é importante que se reflita. Eu até sugiro que se possa depois fazer um encontro aqui sobre esse problema especificamente, e agradeço a ele por ter nos trazido essa contribuição. Ok, deputado, muito obrigada. Agradecer ao jornalista Milton Temer, que eu também peço uma frase e o seu contato, Milton. Bom, tudo foi dito, tudo foi criticado, e pelo adiantado da hora, eu só quero desejar boa noite e muita reflexão em função dessas informações que foram dadas. E o contato pode ser a produção do programa para semana que vem me cobrarem. Isso aí, tá bom. Obrigada, Milton. Agradeço agora ao jornalista Maurício Dias e peço a mesma coisa, Maurício. Olha, evidentemente que algumas propostas são criticáveis, mas o fato é que o que está aí tem que ser mexido, né? E certamente não se alcançará a perfeição. Na minha modesta opinião, a questão toda da eleição é dinheiro, o problema da corrupção provocada pelo processo. O contato é com a produção do programa. Obrigado. Mudou, agora não sou mais eu, a produção. Tá ótimo. Obrigada, Maurício. Agradecer ao Marcelo Cerqueira, que brilhantemente participou conosco. Sua frase e seu contato, Marcelo. O meu contato é o seu. Eu também. É. Tá. A frase é: todos os países que recepcionaram a estrutura de governo norte-americana sempre estiveram em crise, sempre estarão em crise. O presidencialismo não é um sistema de governo, é uma crise permanente. Ok, Marcelo, muito obrigada. E, finalmente, agradeço ao Alexandre Cardoso, deputado federal pelo PSB. A mesma coisa ali. dep.alexandrecardoso@câmara.gov.br. Está no ar. A frase é solidariedade. Eu acho que a classe média brasileira, ela pôde pagar o plano de saúde e deixou acabar o hospital público. Ela pôde pagar a escola e deixou acabar a escola pública. A reforma política é a recuperação dessa solidariedade. É o direito de todos disputarem uma eleição em pé de igualdade, financiamento público e lista. Ok, Alexandre, obrigada. Eu agradeço a você que nos assistiu. Encerramos aqui. Voltamos amanhã com mais um programa especial. É uma noite boa e até lá. TVE é uma emissora da Rede Brasil.